Olá, glória a Deus, a paz do Senhor, Igreja de Jesus Cristo. Vem Espírito Santo e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu venho aqui liberar uma palavra. As coisas vão mudar para você que tem semeado no reino de Deus, que tem entregue para Deus e que tem se sacrificado, diz o Senhor. Você entenderá as palavras de Deus que Ele está liberando agora, que você está ouvindo agora, porque faremos uma leitura das suas palavras, aonde Deus, Ele te abençoará muito mais do que você entregou. Deus abençoará você e te dará muito mais do que você entregou. Deus abençoe agora a tua saúde. Deus abençoe agora os teus anos de vida. Que Ele multiplique a tua saúde, multiplique teus anos de vida, te faça multiplicar na tua área financeira, te faça multiplicar em relacionamentos saudáveis e alinhado com o propósito, com o plano e com a vontade dele para a tua vida. Que você possa ser fonte e bênção a pessoas que estão próximos a você. Se você ainda não tem esse hábito de semear, passe a ter na sua vida o hábito de semear, de sacrificar, de amar ao próximo como você ama a si mesmo. E você vai entender. Não retenha o que Deus te entregou. Não use apenas para si próprio, mas seja fonte na vida de alguém. Eu vou te falar de duas fontes aqui. Falaremos sobre Ana. Deus abençoou a Ana. Também continuaremos a falar de Ruth, porque a palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Duas mulheres lá atrás, um homem chamado Boaz, que dá oportunidades lá no seu campo, no seu território, a mulheres. Sim, existem ambientes que nós vamos trazendo palavras para a nossa aplicação hoje, que nós vamos trabalhar, estudar, semear e não somos bem recebidos. Então Jesus nos ensinou, falando com as minhas palavras, bate a poeira dos pés e vai para outra cidade, não é? Vai anunciar Jesus Cristo em outra cidade, vai levar Jesus Cristo no ambiente que quer recebê-lo. Se tem ambiente que não quer receber Jesus, não discuta, é uma escolha. Os seres humanos continuam tendo livre arbítrio e essa palavra, ela é quentinha do céu. Aleluia! A palavra de Deus tem muito a nos ensinar. Então este homem, Boaz, acolhe Ruth em seu campo. A palavra de Deus nos anuncia que tinha outras mulheres lá também. Ele também pede para que ninguém dá ordem. Existia uma ordem para que ninguém, trazendo com as minhas palavras, fizesse mal a Ruth. Então ele era um bom homem, ele era um homem bondoso, ele era um homem misericordioso, ele era um homem que tinha empatia, ele era um homem que se coloca no lugar do próximo. Ele sabe da história de Ruth, ele não está ajudando qualquer pessoa, ele tem consciência, como diz as palavras de Deus, que ela deixou sua terra, ela deixou os seus parentes, ela deixou tudo que ela poderia ter lá em Moabe e decidiu seguir, como a própria Noemi se intitula: eu estou velha, eu não tenho nada para te oferecer, Ruth. Eu não tenho futuro para você, porque eu não tenho mais filhos. Era uma garantia de futuro. O casamento, a mulher contrair um casamento dentro daquela cultura. Mas ela então decide ir com a sua sogra, que a tratava bem, que a chamava de filha, então era uma boa sogra. Então ali quem Ruth amou? Ruth amou o próximo. E quem é o próximo de Ruth?
é a sogra. Ela não tinha mais filhos, a sogra, que pudesse sustentá-la, que pudesse garantir a ela um futuro, já que seu marido havia morrido. Mas ela, então, é acolhida, é amparada, é olhada por um ser humano de nome Ruth, uma mulher que deixa tudo, faz uma renúncia, faz um sacrifício e vai com ela para um lugar aonde ela não conhece, para um lugar, como diz a palavra de Deus, que ela podia sofrer violência, que ela podia ser maltratada em outro campo, mas ela foi parar em Boaz. Ruth foi favorecida. Ruth foi favorecida. Veja, que tipo de semeadura Ruth está semeando? Ruth está semeando bondade, Ruth está com um olhar ao próximo. E se fosse eu, que já tivesse nessa idade, tivesse perdido o marido, tivesse perdido o filho, o que eu gostaria que as pessoas fizessem comigo? Então essa pergunta devemos fazer. Devemos fazer. É por isso que Deus vai multiplicar os anos de vida, os bons relacionamentos, a tua saúde. Aleluia, glória a Deus. Porque você tem semeado bem. Porque você tem feito renúncias em nome de Deus, em obediência à palavra. Você não tem colocado, como se hoje é ensinado esse pensamento, em primeiro lugar. Para você entender melhor essa palavra, o texto bíblico que nós iremos ler, 1 Samuel, capítulo 2, verso 21. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela teve mais 3 filhos e 2 filhas. E o menino Samuel crescia no serviço de Deus, o Senhor. A palavra do Senhor também diz, lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso 28, verso 24 ao 28, depois que ele foi desmamado, ela o levou a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Samuel era muito novo quando levou o seu filho a Siló. Levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha. Fez mais, não foi, irmão? E um odre cheio de vinho. Samuel era muito novo quando a sua mãe o levou à casa do Senhor em Siló. Os pais de Samuel ofereceram o touro em sacrifício e levaram o menino para Eli. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. Por isso agora estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Glória a Jesus. Leia comigo novamente. Ana disse: meu senhor, juro pela sua vida, que sou aquela mulher que o Senhor viu aqui de pé, orando. Eu pedi esta criança a Deus, o Senhor, e ele me deu o que pedi. E ele me deu o que pedi. Por isso agora eu estou dedicando este menino ao Senhor. Enquanto ele viver, pertencerá ao Senhor. Então eles adoraram a Deus ali. Veja, alguém que não tinha filho. Alguém que foi humilhada porque não tinha filhos. Mas aquilo que falou para Deus, cumpriu. Então ela não tinha,
mas ela entregou. Ela não tinha, mas ela entregou. Então aqui você vê sacrifício e entrega. Sacrifício e entrega. Para nós entendermos melhor, imagina pais apegados. Iria dar? Confiança em Deus, dependência de Deus. Isso é fé. É uma fé invisível. É quando você coloca o Samuel, aquilo que Deus te entregou, no controle de Deus, a serviço de Deus, para a glória de Deus. É quando você coloca a sua saúde, a sua força, a sua energia, os seus anos de vida para Deus se utilizar como Ele quiser. Enquanto eu viver, a minha vida pertencerá a Deus. Enquanto eu viver, os meus processos mentais pertencerão a Deus. Enquanto eu viver, o meu diploma pertence a Deus. Enquanto eu viver, aquilo que Ele me deu, eu dou para Ele. Você está entendendo a palavra? E por causa da entrega de Ana e o seu coração e a obediência àquilo que ela prometeu, Deus não a deixou sem filhos. Mas Ana sabia os resultados? Ruth sabia os resultados? O mundo te ensina a buscar resultados e a não viver com propósito. Viver com propósito, muitas vezes, vai confundir o mundo. Trazendo um exemplo ainda mais claro, quando eu deixei de trabalhar fora, e aqui foi debaixo de uma palavra, debaixo de uma direção, por isso o seu hábito de passar tempo com Deus, porque se você for debaixo de uma palavra, como assim debaixo de uma palavra, como assim validado por Deus, autorizado por Deus? É assim. O que Pedro disse para Jesus? Jesus estava ali andando sobre as águas e ele queria também. Ele queria viver aquela experiência sobrenatural. E Jesus diz, vem. Essa é a autorização, essa é a validação do pedido. Então, debaixo daquilo que Deus, Ele te orienta, porque muitas vezes você não pode. E tá tudo bem até. Você pode se conformar. Você pode se conformar a no meio do caminho estar nesse lugar aonde recebe esmolas. Mas pode, em oração, orar a Deus para Ele te resgatar de um trabalho difícil, que não te dá tempo com os teus filhos, que não te dá tempo com Deus. Mas veja, mesmo que o trabalho não te dá tempo com os filhos, nem tempo com Deus, você já busca um jeito e semeia naquilo que você pode. Você dá um jeito. Ruth está semeando sem ter resultados. Ela está se sacrificando. Ela não está pensando nela mesma. Ana, ela entrega para Deus. O filho que ela recebeu, ela não tinha, mas ela entrega. E a Bíblia, nós acabamos de ler, abençoa a Ana com mais filhos. Por isso que Deus vai multiplicar. Por isso que Deus vai te dar muito mais do que você entregou. Então, vamos nesse exemplo. E sendo bem clara, porque eu não sei como que tá a sua mente. Porque muitas vezes as pessoas tomam as decisões no impulso. Eu vou deixar tudo, eu vou fazer do meu jeito. Não. Esperar em Deus para que haja uma oportunidade de você sair da empresa, para que Deus te coloque numa empresa melhor. Ou eu não sei o que Deus pode fazer. Por isso do relacionamento. Você tem que buscar em Deus as respostas para a sua vida, para a sua história, para o propósito. Por que tu me enviou? O que queres de mim? Eis-me aqui, como diz Maria. Fazes a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Cumpra-se em mim a tua vontade.
Descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. O que ela está recebendo é sobrenatural. O que ela está recebendo é favor, é graça da parte de Deus. E o que Ana está recebendo? Favor, graça da parte de Deus. Mas ela entregou. Ela se sacrificou. Ana não reteu. Ana multiplicou. Samuel seria uma bênção nas mãos de Deus. Útil para Deus. E Deus a recompensou. A tua recompensa e a minha recompensa, diz as palavras de Deus, que vem de Deus. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia. Ruth também foi favorecida, foi agraciada por Boaz. Mas é o que Ruth semeou? Semeou bondade, semeou misericórdia, semeou empatia. E este homem era um bom homem. Este homem era um bom homem. Ele deu ordens para que nada fosse feito a ela. Ruth, quando deixa tudo para trás, isso é bom a gente pensar que sacrifício muitas vezes vai mexer com a carne. Por quê? A carne quer segurança e o sacrifício traz insegurança. E agora o meu futuro? Aqui eu tenho mais probabilidade. Aqui eu tenho família, aqui eu conheço as pessoas em Moabe. Agora eu vou com uma pessoa já idosa. Ruth está colocando a sua vida em perigo. Ela podia ser abusada naquele tempo. Ela não tinha uma garantia, não, eu vou pra lá e lá eu vou me casar, lá isso, lá aquilo, não. Ela acolheu o conselho da sua sogra. E ela recebeu muito mais do que aquilo que ela semeou. Ela foi favorecida, ela foi agraciada. Ela estava em um lugar onde ela recebeu bondade e misericórdia. Vou falar bem claro para você entender. Você semeia mentira e quer pegar um vendedor honesto. Você semeia maldade e falta de misericórdia e quer colher nos ambientes bondade e misericórdia. Se esta não é a tua vida, se esta não é a tua semeadura, Deus te dá, mas você retém só para si. Você não compartilha, você não multiplica, você não semeia. Você não se coloca no lugar de canal. Deus te dá saúde, te dá inteligência. Aí você tem um diploma. Veja quantos médicos hoje eu e você não tem acesso. Porque o nosso plano de saúde não dá acesso ao que eles cobram. Veja quantas pessoas são favorecidas, passam na frente e na fila. Por causa do conhecimento. Então não há igualdade e equidade naquilo que Deus te deu como José. Falando numa linguagem para a gente entender, quando o povo chega ali no Egito, eles tinham que levar algo. José, ele tinha ali uma inteligência, uma sabedoria da presença de Deus que o ajudou naquele tempo de escassez a governar. Boaz não está ajudando qualquer pessoa. Boaz está ajudando uma mulher que deixou sua terra, deixou sua casa, deixou seus familiares e foi para um lugar que ela não conhecia. Ela dedicou tempo, vida, respiração, força, saúde, tudo por amor ao próximo. E quem é o próximo de Ruth? Uma mulher que não tem filhos, uma mulher que não tem marido, não tem ninguém por si. Então quem Ruth está amando? O próximo de Ruth é aquela mulher, a sua sogra, que a chamava de filha, que a tratava bem, que a abençoava, mas não podia dar a ela um futuro. Ela não tinha mais filhos, Noemi fala para Ruth. Quem é Ana? Ana é alguém que ora. Ana é alguém que clama. Ana é alguém que entrega mesmo sem ter. Então veja, quando debaixo de uma palavra, sendo bem clara para você não tomar nenhuma decisão baseado sem Deus assim te dirigir,
sem Deus assim te direcionar. Então então eu preciso muito trabalhar, eu não tenho como deixar de trabalhar, e aí vai ficar nesse trabalho escravo, feito o Egito, recebendo migalhas, sobre muita carga física e emocional e psicológica e adoecendo físico. Ô Lília, o que eu faço? Você clama. Porque o mesmo Deus que tirou a serva H da casa de Abrão, que deu a ela falando numa linguagem para você entender de euforia, é o mesmo que também te tira da servidão e te coloca como empresária, e te coloca como empresário, e tu serás fonte, e tu alimentarás o teu próximo, o teu filho, aqueles que dependem de você, até que eles também possam ser fonte e se multiplicar, e se multiplicar, e se multiplicar. Então você pode hoje ter uma empresa. Eu conheço uma mãe que trabalha bastante, mas que hoje já tem um negocinho no final de semana que faz salgadinho, docinho. Então eu já creio, eu já estou vendo. Ela não está vendo, mas eu já estou profetizando. No nome de Jesus. Eu falei pra filha, né? Dela, ela não tem contato comigo, não me conhece, não é? Porque eu já creio que ela vai se tornar empresária, vai ter mais tempo com os filhos, porque um dos questionamentos da pessoa que eu tenho contato, que é a criança, falou, né, que tudo que queria é que a mãe tivesse mais tempo, mas ela tem muitos filhos, essa mãe cria sem pai, então trabalha em uma empresa e faz kit festas pro final de semana, então eu já vejo como empresária, então ela vai ter recursos dentro da sua casa e ainda vai ter tempo para dar mais atenção aos seus filhos. E essa menina ajuda ela com os kits. Então, é para você entender a palavra, que Deus pode te tirar da servidão e te colocar como empresária. Valorize aquilo que Deus te entregou. Não importa, é porque às vezes a gente quer começar muito grande. Como assim? Ah, não, eu tenho uma empresa de docinho, então eu tenho que abrir uma loja bem grande, eu tenho que botar uma faixa enorme, contratar uma empresa de marketing. Não, irmãos. O que tu tens é que falar com Deus e confiar na palavra dele e começar a caminhar para acessar a Canaã. Ah, é louco, menino. Tá vendo que isso nunca vai ter estabilidade, nunca vai acessar Canaã, nunca vai ser abençoado. Tá repreendido no nome de Jesus. Palavra maldita não vai te alcançar, porque o que vai se cumprir na tua vida, tu que tens fé em Deus, está se movimentando, porque cada passo é uma ação, cada ação é uma confiança. Confiança em Deus, confiança na palavra, confiança e dependência no Deus que eles não veem, mas que te liberou no secreto uma palavra e ele vai cumprir. Então continua cercando Jericó, continua dando as voltas que Deus te falou, continua dando as voltas em silêncio e dás o teu grito de vitória, porque assim te diz o Senhor, o impedimento vai cair, as muralhas vão cair e a porta vai abrir, diz o Senhor. Você tem buscado, você tem pedido, você tem batido. E não é como Amã, para você não receber a palavra. Porque se você é Amã, você tem que se arrepender, abandonar maus caminhos e começar a semear o que agrada aos olhos de Deus. O que agrada aos olhos de Deus. Tem muitos Amãs achando, Deus vai me abençoar, Deus vai me validar, Deus vai me publicar. E Deus está dizendo, abandona os maus caminhos, abandona os maus caminhos. E com meu filho, Jesus Cristo, começa uma nova vida. Deus me chama aqui, Lília Marinho, essa ser humana, para falar em nome do seu filho e falar a verdade. Porque a Amã tá numa negação e tá no engano mental. Pra você entender, ele tá enganado.
Ele acredita, eu vou ser honrado, eu vou colocar as vestes, eu vou ter esse cavalo, vamos dizer que é um carro, esse carro, para você aplicar. Porque eu quero de verdade que você caminhe na verdade e que você confie em Deus. Muitas pessoas me disseram muitas coisas, mas eu confiei nele e aprendi a fazer o que Deus manda em silêncio. É isso que a palavra de Deus nos diz sobre Jericó. Se você for tentar justificar, tá arrodeando por quê? Tu continua aí por quê? Tu não tá vendo que a cidade tá toda fechada? Mas você tem uma palavra. E é uma palavra de Deus. Tu vai continuar importunando o mestre pra quê? A tua filha tá morta, mas aquele a qual eu procurei, ele não vai me frustrar, ele não vai me decepcionar. Ele está indo comigo até a minha casa, ele vai usar as suas mãos, ele vai usar da sua palavra e ele vai fazer o que ele se propôs a fazer, que é dar vida à minha filha. Como ele vai fazer, eu não sei. Mas ele está comigo. Ele disse, continua crendo, continua caminhando. Assim nos lembra o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre a porta pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Aleluia, glória a Deus. Comece a cantar. Comece a cantar. Eles dariam um grito da vitória. Eles tocariam uma buzina. Falando para você entender. Vai haver barulho. E quando houver barulho, bru! Aquilo que eles acreditavam é impossível acontecer. O sobrenatural de Deus agiu no físico, porque ninguém, nenhum espírito contrário de idolatria, de imoralidade, de incredulidade, aleluia, glória a Deus, vai impedir você, Caleb, você, Josué, você, Moisés, você que crê e que confia na palavra e tem obedecido às direções de Deus, acessar a vida, a história, o legado que Deus, ele determinou para você. Mas como você vai saber? O povo sabia porque Deus falava. Eles sabiam para onde estava indo. Eles sabiam como era Deus, porque Deus se manifestou. Deus mostrou o seu poder. Deus fez coisas maravilhosas no passado dele. Então Deus estava dizendo para ele, dando diretrizes. Não adorar outro Deus, dando chance de arrependimento. Posicione-se, Moisés disse. Moisés falou, depois do bezerro de ouro. Eles foram convidados para uma festa e se entregaram à bebedeira, à imoralidade. E todo o arraial começou a sofrer, para você entender. E todo o ambiente começou a sofrer. Um cobiçou, escondeu dentro da tenda e começaram a perder diante dos inimigos. Mas como que eles soube o que é que estavam acontecendo? Por uma prática, por um hábito. Foram falar com Deus no secreto. Foram falar com Deus no secreto. Então fale com Deus, para que Ele faça você discernir o que está acontecendo. Quem é que está no meu meio e está pecando? Quem é que está no meu meio e está com espírito contrário de Jezabel, que influencia a adorar outros ídolos? Quem é o Acabe na sua história? O covarde, o que não se posiciona em nome de Deus, mas tenta agradar pessoas e não a Deus, fazendo o que as pessoas querem, mas não o que Deus quer. Quem é o Acabe na tua vida? Quem é este ser humano que carrega essa mentalidade física?
Existe um plano de Deus para a tua vida. É espiritual. E Ele quer que você acesse. Canaã era palavras que Deus liberou. Já estava, falando uma linguagem para você entender, já estava no espiritual, já estava no... Eu estou esquecendo a palavrinha. Já estava liberada. Ainda não era físico, mas ia acontecer. Pelo processo, pelo tempo, pela limpeza. Porque não acessa Canaã de qualquer maneira. Tem que estar pronto para sustentar. Então aquele povo favorecido pelo olhar de Deus, pela libertação de Deus, tinha uma promessa. E você tem palavras de Deus que ainda não são físicas, mas que vai acontecer. Então, o que a gente não pode fazer nesse meio do caminho? Duvidar, ser incrédulo, desobedecer a palavra e perseverar em fazer obras mais. Porque eu vejo ali no bezerro de ouro, eles podiam morrer tudo de uma vez, né? Mas Deus, Moisés fala ali, né? E eles tiveram a chance de se arrepender, de escolherem um lado. Mas houve outros que não escolheram o lado certo. E eu espero que essa pessoa não seja você. Então a palavra que Jesus libera hoje para mim e para você é que Ele vai te abençoar muito mais do que você entregou, do que você se sacrificou. Como assim? Veja, quando eu decidi deixar de trabalhar pelo propósito, sendo bem resumindo por conta do tempo, imagina esses anos todinhos sem trabalhar. Quanto que se eu estivesse trabalhando eu podia ter na minha conta? Só para você entender. Então Deus vai te abençoar por toda a entrega e todas as renúncias. E eu não falo aqui só de entrega daquilo que você perdeu e ficou para trás, financeiro, mas tudo que a gente tem entregado para Deus, de saúde, de vida e de ser fonte. Quando você entrega o seu ventre para Deus, para que Ele possa gerar, para que Ele possa manifestar o seu reino, para que Ele libere a sua palavra. Como assim, Lilian? Veja, em visão, Deus está falando com Ezequiel. E o que Ezequiel está fazendo no físico? Liberando. Ele está sendo usado por Deus. Então, que sejamos essas fontes, que seu diploma seja fonte, que sua saúde física seja fonte, que a sua parte cognitiva de aprendizagem seja fonte para Deus, que o seu ventre, que a sua mente que gera, seja fonte para Deus, que não seja fonte para o diabo, para conseguir coisas, ludibriando pessoas, favorecendo pessoas. Ou você escolhe andar na dependência de Deus, ou terá que se submeter como Acabe à dependência de pessoas. Pessoas que vão querer que você adore os seus deuses, tenha comportamentos que não agradam aos olhos de Deus. Quantas pessoas, para adorar os deuses que Jezabel trouxe, sacrificaram crianças? Então o mundo vai te colocar nesse lugar. Para você agradar o mundo, você tem que desagradar a Deus. Para você andar pelos pensamentos do mundo, você tem que renunciar os pensamentos de Deus, que o Espírito Santo de Deus te entrega. Porque o Espírito Santo de Deus fala a palavra de Deus. Então você precisa escolher que lado você está. Ou você é aquele, ou aquela, que coloca a sua cabeça no colo de Sansão, que tem proximidade, intimidade com alguém que é teu inimigo, tua inimiga. O mundo não é amigo de Deus. Eu vou tentar explicar. O mundo está assim. Eu amo Deus. Eu acredito que hoje é difícil ouvir alguém que diz que não ama Deus. Mas ama de que forma? Ama negando a verdade. Não são filhos de Deus. Não conhecem a Deus. Não conhecem a sua palavra. Por quê, Lilian?
porque praticam mal. Jesus disse, aqueles que vão expulsar vocês de sinagogas, que vão tentar matar vocês, não me conhecem e não conhecem o Pai. Mas eles pensam, a palavra de Deus diz lá em João, eles pensam, o que é que eles pensam? Que está fazendo a vontade de Deus. Então eles estão em que ciclo mental? Mentiroso. Porque você precisa acreditar para você assim fazer. Então eles acreditam nesse ambiente que estão tentando te expulsar, que estão fazendo a vontade de Deus, que é isso que Deus quer. Mas o que a palavra de Deus está dizendo? Não conhecem a mim e não conhecem a Deus, Jesus falou. Então veja, é a palavra de Deus que nos anuncia e nos prepara. Mas essas pessoas abrem e dizem, eu amo a Deus. Mas as suas obras são mais de exclusão, de rejeição, de abandono, de dissensão. Mas na sua mente acreditam que é isso que Deus quer que façam. Que é isso que Deus quer que faça. A igreja hoje não come só um alimento. A igreja hoje come outros alimentos. E por isso que está essa distorção, essa confusão. Porque o altar de Deus é para falar a sua palavra. Quando o médico ele faz, vou falar aqui do médico, uma universidade para estudar o corpo humano, ele entende do corpo, ok? Ele tem as suas habilidades, suas inteligências que Deus deu para ajudar fisicamente as pessoas. É alguém que tem pão e tem peixe e compartilha. Você tá entendendo? É alguém que tem pão e tem peixe e compartilha. Seu pão e seu peixe pode ser sua inteligência. Seu pão e seu peixe são as habilidades que Deus te deu. E que fisicamente ajuda pessoas, alimenta pessoas, tira pessoas da escassez, não deixa elas morrer no caminho. O seu conhecimento pode fazer pessoas não morrer no caminho. Um psicólogo, um psicanalista, o que ele vai estudar? Sobre a mente humana. O comportamento humano também é físico. Mas conhecer como a mente funciona, conhecer o que acontece com o cérebro, e só o que você vai carregar dentro dessa cachola, o que você vai carregar dentro desse coração, o que vai ter nas suas memórias. Tá na hora da poda da dor, do passado, para você acessar o novo de Deus. Tá na hora de pensamentos mentirosos sair de dentro de você e ter a verdade de Deus. Tá na hora da identidade falsa que te fizeram conhecer que o mundo te der, que o mundo te deu, você substituir, você renovar pelo que Deus diz ao teu respeito. E de quem é essa decisão? Você tem que deixar que a sua mente seja ensinada por Jesus. Seja ensinado por Jesus. Os discípulos foram ensinados. Os discípulos estavam em uma aprendizagem. Eles queriam fogo do céu. E Jesus ali disse, opa, falando com as minhas palavras, não é esse pensamento. Eu não vim aqui matar a alma dos homens. Eu vim salvá-la. Lá é João capítulo 16. Eu digo isso para que vocês não abandonem a sua fé. A fé em quem? A fé em Jesus. Vocês serão. Isso é um anúncio, isso é futuro. É o que a palavra diz que vai acontecer. Serão expulsos das sinagogas e chegará o tempo em que qualquer um que os matar pensará que está fazendo a vontade de Deus. Eles vão fazer essas coisas porque não conhecem nem o Pai nem a mim. Mas eu digo isso para que, quando essas coisas acontecerem, vocês lembrem que eu já tinha avisado. Então eles pensam que é Deus que quer que faça essa maldade. Mas Jesus está dizendo, eles não me conhecem e também não conhecem o meu Pai. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.